Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje, continuando estudando o capítulo da obsessão, estou aqui com Arthur, Cláudio. Queria agradecer a todos. Então, Arthur, nos fale um pouco mais desse capítulo. Então vamos lá, pessoal, uma boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo de toda terça-feira, 8 horas, desse livro tão importante, que é o Livro dos Médiuns. Então paramos aí no item 254, que nos diz o seguinte: terminaremos este capítulo inserindo as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas e que vêm em apoio do que dissemos. Primeira: por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam, e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Resposta dos espíritos: não é que falte poder ao espírito bom, é, as mais das vezes, que o médium não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Então, queridos amigos, o que vocês gostariam de comentar sobre essa pergunta e essa resposta? Olha, essa pergunta e essa resposta aí resolveria, talvez, mais da metade dos chamados mistérios da mediunidade. Como a mediunidade é uma coisa intrínseca e pessoal, não tem, a gente, tanto Kardec como quem trabalha, tem que usar, vamos dizer assim, um roteiro, uma classificação para os tipos de mediunidade, para a própria visualização do trabalho, organização do trabalho. Mas isso é só didático, tá? Como a gente trabalha já há alguns anos com alguns médiums, você vê também a intermitência, ou seja, quando a pessoa não está bem, não há como o bom espírito até está ali, o chamado protetor, o chamado guia, o chamado anjo da guarda, está ali do lado, não há a mínima dúvida quanto a isso. Mas não consegue acessar o médium, tá? E outros médios a gente encontrou muitas vezes, até uma hora a gente poderia falar mais a fundo disso, o roteiro de Kardec, o conselho para que o médium se identifique com o seu guia, com o seu protetor, no início da mediunidade, é uma coisa muito complexa. Nós temos médiuns aqui, bons médiuns, viu, que tiramos boas conclusões de trabalho, boa utilidade de trabalho, e você ainda não tem identificação do chamado protetor, do chamado guia desse médium. Porque exatamente do que está falando aí, ó, o fluido do médium se presta a outros tipos de relações. Muitas vezes a gente consegue descobrir ou visualizar ou identificar o guia de tal ou qual médium apenas por um terceiro médium, que observa, que tem, às vezes, a capacidade de percepção, geralmente evidência, e olha, sempre tem um espírito X aí quando ele está trabalhando. Mas esse espírito que depois se identifica através de um terceiro, como guia daquele médium, não consegue acessar aquele médium, exatamente por causa dessa questão aí. E bons médiums, né? No início, quando a gente começou a trabalhar com mediunidade, e começou a ver a diversidade que tem, muito além daquela tabela das classificações que Kardec nos dá didaticamente, você começa a descobrir essas outras nuances aí também. E não adianta, está na natureza do médium, está na natureza
do trabalho possível com a sua mediunidade. Alguns outros, só para a gente fechar essa questão aí, os próprios dirigentes da equipe mediúnica chegam num ponto que eles dizem, olha, esse médium aqui é o máximo que se consegue fazer com ele. Ele pode permanecer na reunião e deve permanecer na reunião, porque a reunião sempre é um repositório de estudo, de aprendizado infinito, mas ele não vai produzir mais do que ele já produziu até aqui. Está dentro da natureza dele, não tem mágica na coisa. Dá a impressão que vai ter um guia, um protetor, identificar-se ali um espírito superior que vai contra todas as questões da natureza. Não existe isso. Então, essa questão aí está bem posta e bem resolvida, bem respondida. Agora, você está num grupo em que tem um médium que, ao longo do tempo, às vezes anos de convivência com esse médium, você identifica que ele tem esse limite aí. O fluido dele só é compatível com tal nível de espíritos, com tal nível de presença ali junto a ele. Então, passa a ser uma responsabilidade da equipe, do dirigente trabalhar com ele para que ele não seja ludibriado. Ou seja menos, como nós sabemos que, vez ou outra, todos vão ser ludibriados. É por aí. É importantíssima essa questãozinha aí, viu? Exatamente o que se diz aí, né? Que não é culpa do bom espírito, né? A obsessão. Né? É o médium obsediado que não consegue dar força ao bom espírito para que ele consiga intervir, né? E aí o bom espírito se afasta, né? E aí tem a questão da afinidade fluídica, ele afiniza mais fluidicamente com o obsessor do que com o bom espírito. Né? Então, a questão, a causa sempre vai estar na imperfeição no médium, né? Não na falta de assistência dos bons espíritos. Isso vem sendo chamado popularmente, né, no meio espírita, como médium de atração. Né? É um médium que teria uma facilidade um pouco mais proeminente de dar comunicação a espíritos de uma ordem, né, de uma classe inferior, né, espíritos chamados de obsessores ou perturbados, ou enfim, espíritos que ainda realmente estão muito afinizados aí com as baixas paixões e às vezes, por vezes, estão perseguindo e obsidiando os encarnados e também os próprios desencarnados também, né? Então, é bem interessante. Agora, isso pode ser, se a gente for ver para o outro lado, isso pode ser benéfico, de certa forma. O médium pode se valer disso, né, para servir com mais facilidade a esses espíritos, para que eles possam ser melhor acessados, né? E, quem sabe, o médium fazer esse esforço para também se melhorando, né? Poder, quem sabe, de uma maneira indireta, ajudar também esses espíritos, né? Porque os espíritos nos observam bastante, na medida em que eles se afinizam com uma ou mais pessoas, e essas pessoas vão mudando o comportamento, enfim, eles vão observando que aquilo vai lhe trazer, acaba trazendo a essas pessoas uma série de benefícios. Então, às vezes, ele se toca por aquela situação e, né, por vezes, decide a se modificar. Há casos assim, né? Então, é tudo uma questão mesmo de ponto de vista, do médium se aproveitar favoravelmente daquela aquele seu tipo de mediunidade, né, para alcançar um benefício tanto para si como para os espíritos. Tá bom? Isso é bem explicado por Kardec em outras ocasiões aí, né? Essa é a verdadeira
a educação do espírito, a educação moral, tanto do espírito quanto do encarnado. Você foi feliz aí, porque a gente já viu experiências aqui onde o médium, como pessoa moralmente falho, se dedicando realmente a lidar com esses espíritos, ele tem que se educar. Ou ele é dominado, ou ele é ludibriado constantemente. Então, não só o médium, mas quando a pessoa, qualquer pessoa que seja acessada por esses espíritos, por essa combinação de fluidos ou por outras questões aí, da chamada obsessão, se ele se reforma moralmente, muda o comportamento dela. Essa é a verdadeira educação mediúnica, essa é a verdadeira educação espiritual. E a gente tem visto, graças a Deus, coisas muito, muito importantes nessa lida da mediunidade com esse tipo de médium aí. Tá? Você vê o espírito moralizado e você vê a pessoa do médium moralizada para a sociedade, para o seu entorno, vamos dizer, às vezes familiar. Um médium que, antes de ter contato com os espíritos e antes de ter contato com a doutrina, tinha um comportamento que causava aborrecimentos vários no seu meio familiar, até no seu meio social. Acessado por esses espíritos e, portanto, ludibriado, enganado e muitas vezes posto em situações até de vexatórias, escandalosas, ele tem duas opções: ou ele se deixa dominar, ou ele moralmente luta contra isso e é um elemento de, vamos dizer assim, de progresso, tanto para ele quanto para o espírito, moralmente. Muito bom. Então vamos lá, vamos dar sequência aí à questão segunda, Eric. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos? E os espíritos respondem: é uma provação. E quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com o mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Também bastante interessante nessa questão, né, amigos? Se vê muito isso, né? E, vamos dizer de modo próprio, às vezes a gente confrontado nessas situações com os espíritos, é que a gente começa a se enxergar realmente. Tá? E essa questão da humildade aí, sem panaceia, também é um elemento modificador na vida de qualquer pessoa que se dê ao trabalho disso. E isso só pode ser feito, na maioria das vezes, pelo acesso desses espíritos aí. Como diz aí, né, o médium bom pode sofrer obsessão, né? Não quer dizer que só pessoas mais vão sofrer obsessão. Médium, que é uma pessoa boa, pode sofrer obsessão, né, como uma aprovação, né? E muitas vezes a gente não conhece a pessoa por dentro, né? A pessoa pode ter imperfeições internas, um ranço de orgulho e tal, de vaidade, e sofrer obsessão, né? Por isso, né? Por ser uma pessoa boa que não tem imperfeição, e essa imperfeição dá margem à obsessão, né? Exato, a gente tem que sempre levar em consideração que nós ainda somos espíritos de terceira ordem e que, por mais que aparentemos certas virtudes, ou até efetivamente tenhamos algumas virtudes, nós teremos também alguns defeitos, entre aspas, né? Alguns problemas aí a sanarmos, porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Tá? E o que acontece é que, às vezes, né, ele está dizendo que, às vezes, são pessoas que, né, têm uma aparência, né, de
não terem nenhum problema assim mais grave, mas que lá dentro do seu íntimo, né, no seu íntimo, ela por vezes está, como diz ali, dominada pelo orgulho, né? Enfim, tem uma fraqueza qualquer que faz com que os espíritos inferiores, os espíritos, enfim, mal intencionados, tenham com ela, com essa pessoa, alguma espécie de afinidade, né? Então, por vezes, pessoas nos pedem, né, para que levemos o caso de alguém para uma reunião mediúnica, né? E geralmente o que dizem é o seguinte: eu não entendo por que que fulano está passando por isso, por essa obsessão, se ela é uma pessoa tão boa, né? E só que a gente sempre diz, olha, a gente às vezes nem se conhece bem, né? Será que realmente nós podemos dizer que conhecemos o outro integralmente? Né? Então, é bem isso, né? A gente realmente tem que, como diz no popular, calçar as sandálias da humildade, como diz ali, e reconhecer que temos problemas, que temos paixões a superarmos e que grande parte das vezes são essas as causas da obsessão. Né? São as causas atuais. Uma ou outra vez as causas remontam ao passado, às vezes é um perseguidor, né? Um espírito que deseja vingança, que deseja alguma espécie de reparação, enfim, isso acontece. Mas o que realmente, na maioria dos casos, nos leva a sofrer um processo de obsessão são os nossos atos presentes. Uma vez o que nós somos no presente não é muito diferente do que nós fomos no passado não tão distante. Né? Então vamos lá, Eric. Se os amigos não tiverem nada mais a comentar. Então vamos prosseguir. Haverá na Terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis aquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então, bem como os amigos disseram, né? E aquilo que também nós lembramos, e que temos, embora seja difícil, né, se nós superarmos todas essas nossas más inclinações, temos que persistir nesse esforço de nos melhorarmos para que cada vez nos tornemos mais imunizados, digamos assim, à influência dos maus espíritos. Os amigos queriam comentar alguma coisa? Lembrando que essa questão aí remonta a resposta de quais são os verdadeiros espíritas, né? Eu não lembro as palavras corretas, mas o espírita é aquele que está lutando para se melhorar. Não tem perfeição, não existe essa de eu já estou pronto, eu já estou perfeito. E essa questão aí de você, às vezes, se ligar de que há alguma fórmula mágica, há alguma coisa mágica que afaste os chamados maus espíritos ou os obsessores. Não há. Nós que temos que nos afastarmos dele, melhorando a nós e aproximarmos dos bons. Os bons espíritos estão à volta todo o tempo. Né? A gente cansa de ver isso quando algum trabalho nos leva a atender uma pessoa que está passando por esse processo aí de perturbação.
dos amigos espirituais ou do seu guia espiritual dizer, nós estamos lá, mas nós não temos influência nenhuma, porque a pessoa não nos quer, a pessoa não nos procura. E não é procurar ajoelhando, acendendo uma vela ou tomando um passe. É se aproximar no comportamento diário, no dia a dia, de como é que está tratando os semelhantes, como é que está tratando os mais próximos, a família, os amigos, como é que trata um estranho. É assim que funcionam as coisas, a gente está percebendo isso. E vocês não imaginam que é a mudança no entorno espiritual de uma pessoa quando ela realmente começa a mudar o seu comportamento, a sua maneira de ver o mundo, que não tem outro caminho, né? Realmente. Eric? Não, só ia dizer, complementar, né? Não há ninguém realmente, como diz ali, perfeito, né? Que não tenha imperfeições, né? Que possa atrair os maus espíritos. Então, por isso a importância de se moralizar, o progresso moral, né? Que, como diz aí, né? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus é aproximar-se dos bons, né? Então, é se moralizando que se vai se aproximar dos bons. A fala do Cláudio me fez lembrar um pouco, né? Estamos tentando fazer não é uma crítica, mas uma observação em relação a como que alguns movimentos religiosos que admitem, inclusive, a existência dos espíritos, que admitem, inclusive, a existência dos obsessores, por vezes tratam o processo da desobsessão. Claro que com outros nomes, enfim. Mas o que eu noto é que eles apenas estão preocupados em afastar os espíritos. Né? O que eu percebo, e eu procuro, quando eu visito esses lugares, no sentido de observar mesmo, que eu percebo é que, na maioria das vezes, não se diz ao obsidiado justamente isso, que ele precisa se melhorar, precisa controlar o seu temperamento, o seu pensamento, as suas ações, principalmente, né? Para que aquilo não volte a ocorrer. Porque o que acontece? Pelo menos o que eu percebo é que se fazem esses trabalhos de afastamento desses espíritos, só que passado um tempo eles voltam. Caso a pessoa não tenha realmente tomado as medidas realmente necessárias para afastá-los. Né? Então é como que você espantar as moscas do bolo. Elas, depois de algum tempo, vão retornar. Né? Então, o espiritismo, ele, por vezes, ele é tido como... Né? Aí tem aquela coisa, né? Ah, não, eu não vou lá no centro espírita porque lá é fraco. Eu vou no lugar tal porque lá é forte. Vai resolver o meu problema rapidamente. Então, as pessoas estão interessadas em se livrar do problema externo. Né? Enquanto que o que realmente atrai para si aquela situação é a própria pessoa. Né? Mas ninguém, quer dizer, ou ninguém no modo de falar, né? Mas poucas pessoas estão interessadas em efetivamente fazer esse esforço, porque dá trabalho. Se modificar para melhor dá muito trabalho, mas né, o nosso imediatismo, a nossa preguiça faz com que nós trilhemos esses caminhos mais fáceis, mas que no final das contas, pouco vão resolver. Bom, vou aproveitar que o Rui não está aqui hoje e vou na minha série de historinhas. Ele fica perdendo essa. Para vocês terem uma ideia, eu já participei dos dois movimentos que tem, né? Do chamado movimento espírita e das casas espíritas, e depois me afastei. Não, aliás, me formei nesse movimento, mas quando se vê a limitação das coisas pela falta do estudo, e a gente viu as portas se fechando, porque ninguém quer realmente se esforçar para se melhorar no campo da teoria ou do conhecimento espírita. Mas nós estávamos começando a repensar as coisas.
E quando começamos a conversar com os chamados obsessores, é que nós começamos realmente a descortinar o que está nos livros aí, na prática. Tá? Alguns que eram tratados na casa espírita que participávamos, dirigíamos o movimento da mediunidade, eles disseram, peraí, tudo bem vocês nos criticar, a gente sabe que nós não somos flor que se cheire, mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa que vem aqui, só que a pessoa nos atrai pelo que ela faz. Observe o que ela faz e você vai descobrir do que nós gostamos. E eu não estou lá porque eu conheço essa fulana, porque eu tenho problema com ela. Aliás, os espíritos eram interessantes. Eu nem acredito nesse negócio de vida após a morte, eu nem acredito nesse negócio de reencarnação. Eu só estou por aí, procurando um lugar para me ficar, para me divertir com o que eu gosto. Tá. A gente começou a acompanhar as pessoas também. E tem um caso aqui, a parte espiritual que me permita aí e tal. Era uma senhora já meia idade, família formada, com filhos, com tudo. E a pessoa a quem ela servia numa casa, ela trabalhava na casa da pessoa que participava da reunião. E ela começou a faltar, porque tinha muitas crises, ela chamava de crises, e que eram os obsessores perturbando. Nós fomos conversar com esses espíritos. Eles falaram, olha, faz o seguinte, quando ela tiver uma crise dessa, vai lá para vocês verem de onde que é a crise. Tá. E calhou que algumas semanas depois um filho veio nos procurar. E nos levou à casa dele 2 horas da manhã. A mãe, totalmente alcoolizada. Por quê? Porque ela não admitia passar o fim de semana sem o churrasco e a cerveja em casa. Que era o que esses espíritos queriam. Chegou-se a tal ponto naquele fim de semana de... Eu não tenho nada contra, eu bebo a minha cervejinha também, mas a gente começou a descobrir isso aí através desses espíritos. Ele falou, olha, a gente fica aqui, se diverte com eles, mas eles não têm limite. Tanto é que às vezes a gente tem que ir embora, porque eles perdem o rumo. Bom, naquele dia, a mãe queria pular de um barranco que tinha algumas esquinas, algumas quadras da casa, que dava na linha férrea. O filho, para a mãe não coisa, todos alcoolizados, aliás, o filho teve que desmaiar a mãe a soco. Quando a gente foi, participou disso, fomos com 2 médiuns, e os médiuns observando toda a movimentação espiritual ali. A gente foi por um canto, conversava com o médium da equipe, o amigo espiritual responsável, ele falou, olha, eu não tenho o que fazer aqui. Eles já perderam totalmente o domínio de si, perderam o rumo, não aceitam conselhos. E, na verdade, os espíritos que provocaram isso aí, ou participaram disso daí, já foram embora. Tá, tudo bem. Eu chamei o filho, que estava um pouco mais racional, assim, e falei, olha, você vai entrar lá dentro da sua casa e você vai me fazer um favor para mim. E a mãe, os outros filhos e filhas ali reclamando, o que vai fazer com esses espíritos, etc e tal, né? O menino chegou e me entregou um negócio na mão. O que eu tinha pedido para ele? Eu falei, você vai lá dentro da sua casa, vasculha todas as gavetas da cozinha e me traga todos os abridores de garrafa. Peguei uma meia dúzia de abridor de garrafa e joguei num quintal do lado, cheio de mato, um quintal vazio, cheio de mato. Eu falei, acabou. Se vocês não abrirem mais garrafa, porque os espíritos que estão com vocês estão saindo de dentro das garrafas. E acabou, não tinha mais o que fazer com aquela família ali. Foi-se um tempo de confusões, tal, separação de pais, filhos que foram embora e tal, porque eles não queriam... Os espíritos, depois disso, voltaram a conversar conosco nas reuniões e falaram, bom, agora você pegou pesado, cara, porque agora você falou que nós saímos das garrafas, então agora nós não podemos entrar mais lá, porque não tem mais garrafa para nós sair.
Então, as coisas são assim, não tem essa questão de os espíritos causam isso, os espíritos causam aquilo. São raros os casos, como você disse aí, a gente já cuidou de alguns, de reais obsessões onde o espírito está perseguindo o cara encarnações e várias aí. Mesmo assim, tem o porquê. E acha-se muito mais fácil. Vamos culpar os espíritos porque eu comi uma cereja do bolo lá depois de uma caixa de cerveja e passei mal. A gente tem até um pouco de cisma com isso aí, porque a gente encontra isso aí muito. Eu estou falando da bebida porque foi um caso clássico aqui. O que eu estou falando, isso é um caso clássico aqui. Mas você encontra todos os tipos de comportamento com acompanhamento espiritual que não tem nada a ver com aquelas pessoas. Estão ali porque gostam daquilo, gostavam daquilo antes, continuam gostando, e as pessoas facilitam. E aí procuram um centro espírita, como o Arthur bem disse, hein? Eles não querem mudar o seu comportamento, eles querem que afaste os espíritos que não está permitindo que eles continuem com o comportamento. Esse é o grande drama, né? Realmente, bem complicado, né? Por isso que a gente tem que procurar evitar toda espécie de exagero, né? Que possa nos desequilibrar, possa realmente fazer com que nós acabemos aí nos tornando alvos fáceis, né? Dessa classe de espíritos. Bem, Eric, vamos lá. Vamos para a terceira questão. A obsessão que impede o médium de receber as comunicações que deseje é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Os espíritos respondem: eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele é o que a deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Então, exatamente como nós vimos, né, comentando. E a outra também, acredito, uma falha no entendimento, de achar que as preces por si só possam resolver todo o problema. Não é bem assim, né? Claro que a prece tem os seus efeitos benéficos, né, para nossa harmonização, para atrair os bons espíritos, mas ela é um primeiro passo, né? Como disseram os espíritos aqui, não bastam as súplicas. Temos que partir da prece para a ação, na maioria dos casos, para que efetivamente nós alcancemos os nossos objetivos. Não é isso, amigos? Não tem mágica na coisa, né? A oração, as preces, a gente tem aprendido nos últimos anos, tem uma força ainda que a gente ainda não tem capacidade para mensurar. Só que na questão racional da prece ser ouvida pelos espíritos e pelos bons espíritos, vai aí um caminho que às vezes é um abismo, porque nós ficamos só nessa questão do balbuciar as palavras. Eu acabo de fazer uma prece, lá vou eu de novo. Eu acabo de fazer uma prece aqui, aí saio ali no fundo do quintal e me aborreço com o cachorro e chuto o cachorro. Acabou, o espírito que estiver ali, que tenha ouvido a minha prece e tenha vindo ver o que ele pode fazer dentro da natureza das leis, ele fala, pô, peraí, aquela prece vai ter que ficar esperando um pouco. Vamos esperar para ver como é que vai ser o comportamento dele com o cachorro daqui para frente. É assim que funciona. Né? A gente está dando esse exemplo muito bobinho, assim, entre aspas. Agora, você imagina, você acaba de fazer uma prece aqui
aí você vira um outro cômodo, ou vira uma esquina da onde você fez a prece, e você ofende, você agride emocionalmente, moralmente e às vezes até fisicamente outra pessoa. Então, não funciona. É muito interessante isso. É preciso repensar essa questão. Eu posso dizer de modo próprio que sem a prece, a gente não estaria nem aqui conversando, da minha parte. Mas a gente tem começado a repensar muito bem. Aquela prece que eu fiz ontem talvez já não tenha mais valia hoje, porque eu tive um comportamento completamente fora do mínimo razoável que condiz com aquela prece ou com aquele pedido que eu estava fazendo. Então é muito sutil a coisa e precisa estar sempre atento. Beleza, então vamos prosseguir, né? Realmente são questões bastante interessantes. Vamos então à quarta pergunta que Kardec dirigiu aos espíritos. Assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Veja-se Perda e Suspensão da Mediunidade, número 220. Então, estamos vendo aí, né, que que existe, né, justamente isso, que isso pode se afigurar como uma punição, mas que, ao mesmo tempo, né, que a possibilidade de nos comunicarmos é algo que nós devemos aproveitar em nosso benefício. Então vamos ler a quinta e a gente abre então para os comentários. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. O que os amigos gostariam de falar sobre isso aí? Essa é a grande questão, né? Esse é o grande trabalho. Então você pode dar o nome que quiser, desobsessão, trabalho de transformação espiritual. A gente já viu cada nome mais mirabolante do que o outro. Se não se der conta de que se está lidando com iguais ou com irmãos, talvez momentaneamente fragilizados, momentaneamente completamente fora de si, né? Vai sempre se criar essa questão aí de que você está lidando com um espírito mau, com um espírito inferior, com um espírito obsessor, com um espírito não sei o quê, tá? Como é que se combate isso? É o que está dizendo aí, eu não lembrava que era esse texto aí, quer dizer, é uma tarefa, e essa tarefa ela é interessante, que ela não te dá o prêmio lá no final da tarefa. Ah, esse espírito agora está moralizado, então você ganha uma medalha. Não, se esse espírito foi moralizado pelas suas ações, você já tem o seu prêmio. Você também tem que ter sido moralizado. Não funciona assim, né? Eu vou ter que aconselhar um espírito, ótimo. Eu vou aconselhar um espírito a deixar de ter tal ou qual comportamento. Se eu tiver aquele mesmo comportamento, esse conselho é nulo. Vamos com as historinhas de novo. Vou chamar a atenção de um espírito no trabalho de desobsessão, doutrinação, a gente chamava aquilo, um horror isso. E era o caso onde uma senhora pedia ajuda porque o marido estava perdido no alcoolismo. Tá, o espírito que estava o acompanhando com certeza gostava de um boteco também, da qual ele já não estava nem indo para casa mais.
Tá, eu vou chamar a atenção do espírito. Ô, você não pode fazer isso, onde já se viu, papapá, papapá, tá atrapalhando a vida. O cara vira para mim e fala assim, escuta, eu não sei o que você está falando, porque você frequenta o boteco do outro lado. E aí? Você entende? Doutrinadores que vão chamar a atenção dos espíritos e o espírito vira para ele e fala, bom, peraí, tudo bem vocês me chamarem aqui, quererem me dar lição de moral. Pera, vocês estão me dando uma lição de moral que vocês não praticam. Não funciona assim. A gente já passou por algumas situações assim, viu? Então a gente até parou um pouquinho de se achar a última bolacha do pacote, e a gente começou a se sentir como a primeira bolacha do pacote, aquela que quando você vai rasgar o pacote, ela esfarela. Então é por aí a situação, tá? Essa é a grande tarefa quando você tem um médium ou uma pessoa que tem essa constante, vamos dizer, presença desses espíritos inibindo, impedindo que aquele médium consiga fazer mais através da sua mediunidade, mas é uma grande tarefa e que pode servir não só ao médium, mas como ao grupo que lhe dê apoio, que lhe dê sustentação de estudo, sustentação de amizade, que lhe dê apoio moral ali, que ele ainda não tem. E que aqueles espíritos, tanto o médium quanto aqueles espíritos que o acompanham, necessitam. É um trabalho, como é que vamos dizer? É um trabalho que sempre traz crescimento para quem o pratica, desde que se esforce. Aí diz claramente, né, que não é só moralizar o médium, mas é moralizar o espírito também, né? E isso é um processo que pode que requer perseverança, né? Pode ser necessário várias sessões até a moralização do espírito, né? O espírito começa endurecido e depois vai se arrependendo aos poucos, né? Mas é importante, e isso é feito pela evocação, né? Numa reunião, né? Então você não trata só o obsediado, mas também o obsessor, né? E enfim, e não adianta se você tratar o espírito e o obsediado continuar com as mesmas práticas, vai vir outro espírito no lugar. Então tem que ser os dois, realmente. E muito bem lembrado aí pelo Cláudio a questão da moralização ou do esforço de moralização do dirigente da reunião, principalmente aquele que vai conversar com o espírito, para que ele tenha um mínimo de ascendência moral em relação ao espírito, para que ele seja ouvido, né? Se ele não tiver essa ascendência moral, ele vai ser visto pelo espírito como um mero hipócrita, alguém que está apenas falando, recitando palavras bonitas, sem efetivamente exemplificar aquilo que ele está falando. Então, possivelmente, todas as palavras que ele dirigia ao espírito não vão ter poder nenhum sobre ele, porque, né, pelos motivos que nós já expusemos. Então, percebemos aí o compromisso que nós espíritas temos sempre, né, até mesmo e principalmente dentro na tarefa de divulgação, na tarefa enfim, dentro e fora do centro espírita, né, de realmente nos melhorarmos, porque isso efetivamente vai ter um efeito sobre os trabalhos. Né? Então, não basta estar ali de corpo presente, não basta só ter um determinado comportamento dentro do centro. A coisa tem que se estender para fora do centro, né? Para que quando nós cheguemos no centro, nós estejamos fortalecidos o suficiente. Né? E, obviamente, dentro do centro, a gente vai se fortalecer também para as coisas lá de fora. Né? Então, é todo um trabalho, né? Onde cada lugar vai ter uma função específica. Né? Então, muitos se levantam contra, às vezes, essa questão da moralização,
porque acha que a gente está pedindo para que virem santos. Não é isso, né? Não se tem essa ideia assim tão simplória. É realmente, e os espíritos a todo momento nos falam, eles nos mostram quais são os focos aos quais eles se apegam. Então, como nós falamos, vós não, né? Já foi dito no próprio livro dos médiuns, que é a questão da reforma moral, né, da melhoria moral, do aperfeiçoamento moral, que se estende também, às vezes, e o Cláudio aqui lembrou, de pequenos hábitos do nosso dia. Então, se, por exemplo, nós nos entregamos a determinadas viciações de várias ordens, isso vai ter um efeito negativo espiritualmente. Isso vai nos enfraquecer, isso vai baixar a nossa guarda. Então, não vai ser bom para a gente em nenhum momento, né? E até mesmo em relação ao nosso próprio corpo físico, no que tange, por exemplo, as viciações de ordem material, né? Os abusos na bebida, na comida, no sexo, no jogo. Quer dizer, tudo tem um reflexo. Não é assim tão... Muitas coisas são vistas pela sociedade como muito inofensivas, não tem problema nenhum. Ah, mas por que não? Não sei o quê. Hoje, né, existe também esse discurso. Existe o discurso também exagerado da pessoa se santificar de uma hora para outra, viver quase como um monge, né? Que também é uma coisa exagerada, porque a sociedade hoje não tem mais como você viver assim, né? E também tem um exagero de achar que tudo pode. Eu, particularmente, acredito, pelo que eu entendo e pelo que eu entendi das instruções dos espíritos, se deva ter aí um meio termo, sendo que a gente deva cada vez mais procurar se afastar o máximo possível de tudo que possa nos conduzir aí a caminhos que não são legais, né? E a gente vê os efeitos disso aí, as drogas, o jogo, a maledicência, a inveja, enfim, tudo isso realmente só nos traz prejuízos em termos materiais e espirituais. E é interessante, você tocou num ponto básico aí do movimento, vamos dizer assim. Essa questão dessa aura de santidade, que infelizmente até veio do comportamento de grandes exemplos na área da mediunidade que nós temos aí, que tiveram e têm vidas exemplares, mas são raros, né? E a mediunidade não pede isso. Eles ofereceram isso. Não há na doutrina inteira nenhuma regra de comportamento. E é interessante que na outra ponta lá, nós fomos aprendendo com os chamados espíritos inferiores. Eles disseram para nós em muitas situações, em muitas ocasiões, ele falou, vocês estudam e vocês não perceberam uma coisa. Nós somos realmente inferiores. Nós não sabemos, não queremos saber de melhoria. Então, vocês, para serem os chamados superiores, para nos auxiliarem ou para nos chamarem a atenção, vocês não precisam se esforçar muito. De repente, vocês ficam fingindo uma coisa que vocês não são, vocês fingem uma coisa que vocês ainda, uma posição moral e espiritual que vocês ainda não alcançaram, e para serem um pouquinho melhor do que nós, vocês não precisam se esforçar. Nós ouvimos isso de alguns irmãos. Foi porque nós estamos desorientados, nós estamos inferiores, nós estamos ligados às coisas materiais, nós admitimos isso. E aí vocês querem vir com o verniz, com uma pintura, com uma pantomima, que a gente sabe que vocês não são assim, porque a gente acompanha vocês. A época que a gente participava do centro. É claro que você entra num ambiente, você tem que respeitar aquele ambiente. Eu estou num campo de futebol, jogando uma pelada com amigos, tomando uma cerveja, num churrasco,
o comportamento é não é o mesmo que eu vou ter lá no centro espírita. Mas há um meio termo aí, onde eu não vou ser um fanfarrão dentro do centro espírita, mas também não vou ter toda aquela áurea de santidade, que eu não sou. É isso que eles nos deixaram bem claro. Ele falou, vocês às vezes vão para conclusões, para caminhos aí, que depois vocês ficam numa situação complicada. Vocês não podem chamar a atenção nossa, porque vocês estão fingindo para vocês mesmos. Então a gente foi aprendendo esse jogo de cintura com esses amigos espirituais, e de repente eu não preciso deixar de ser o Cláudio, você não precisa deixar de ser o Arthur para ajudar um amigo espiritual que está completamente desorientado. Você precisa ter um mínimo de conceito, um mínimo de racionalidade no seu comportamento, só isso. Santidade, quem sabe um dia a gente alcance, né? Mas se ficou nesses dois extremos aí, e os dois extremos são danosos, tá? Você achar que você tem que ser perfeito, e não vai ser nunca aqui, pelo menos nessas questões que nós ainda encarnados aqui não vamos ser perfeitos mesmo. E também não posso me deixar levar pela inferioridade que eu ainda tenho dentro de mim. Essa é a grande questão que os amigos espirituais, quando bem conversado, eles até nos ajudam a compreender isso, né? Perfeito, é uma questão mesmo de sermos verdadeiros conosco mesmos, né? E sabermos efetivamente quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas virtudes, se é que existem, e encará-las de frente, né? E não vestirmos máscaras, porque realmente isso não vai adiantar nada, será como que enganarmos a nós mesmos. Vamos prosseguir, então, para o próximo questionamento? Então, temos somos subperguntas agora, né? Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a têm os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Sua linguagem se identifica melhor, porém, com a natureza daqueles outros. E, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. E aí, meus amigos? Novamente, a clareza e o acerto de Kardec dos espíritos que compuseram a doutrina. Puxando uma analogia pequena, mas, poxa, se eu estiver no meio de uma multidão de pessoas formadas, eu vou me inibir. E provavelmente vou tentar sair desse ambiente, eu vou tentar me ausentar dali, porque eu não tenho como dialogar com pessoas que têm uma formação maior do que a minha. Muitas vezes, quando a gente participa, às vezes, de comemorações ou participa de alguma festividade onde você sabe que o nível das pessoas ali está acima do seu, sem nenhum efeito pejorativo, sem nada, mas é a realidade ali. Ou você se mantém e escuta, porque você não tem como conversar, você não tem conhecimento para travar uma conversa, então você tem a oportunidade ali de ouvir e de aprender, né? E com os espíritos inferiores e superiores é a mesma questão. Agora, quem são os espíritos inferiores? Somos nós encarnados. Ponto.
Eu tenho ascendência? Sim, até o limite do meu comportamento. A maioria dos espíritos que ainda não tem compreensão nem da vida espiritual, realmente estão ligados a nós, estão ligados ao nosso tipo de comportamento. E a ascendência moral que se pode ter é a nível de comportamento, a nível de hábitos. Né? E é nisso que, não que o homem seja superior a esses espíritos. E a gente está dizendo também de exemplo próprio. A gente lida com alguns espíritos que nos acompanham, até de, vamos dizer assim, de vidas passadas, que nós estamos no mesmo nível, como se costuma dizer, né? Então, pau a pau. Então a gente dá um passinho, se melhora um pouquinho, o espírito também está nos acompanhando e está tendo uma oportunidade até visual de compreensão do conjunto da vida melhor do que a nossa. Ele pode até dar 2 passos enquanto a gente deu 1. Então é preciso estar sempre atento a essas coisas aí. E aí a questão da solidariedade, né? Poxa, os espíritos superiores estão sempre cuidando, mas no limite que eles... Não adianta vir conversar comigo aqui. A linguagem deles, eles vão falar de Deus para mim, a gente ainda tem uma compreensão de Deus tão inferior que não tem como. Nós estamos... Algumas tarefas que nós estamos, graças a Deus, nos foram colocadas à frente do grupo aqui, pela equipe que nos orienta, eles disseram, olha, nós vamos causar um certo tumulto aí durante um certo tempo aí no grupo, porque nós vamos fazer aproximar de vocês alguns espíritos muito rudes. Rudes no sentido assim, estão presos a ideias passadas, das quais a equação Deus nem entrou ainda. Então, vocês, quando forem se referirem a Deus, a divindade, vocês precisam saber que esses espíritos não têm como comparar a linguagem de vocês com o conhecimento que eles tiveram, porque Deus não entrou na equação deles ainda. E realmente a gente sente, às vezes, o ambiente quando esses irmãos estão presentes, e nos avisam, os médiuns avisam, sentem a presença, é um pouco mais complicado. Mas essa é a grande questão, né? Eles têm outros conhecimentos que, quando eles passarem a confiar em vocês, vai ser útil para vocês. Então, vamos com calma nisso aí. Então, basicamente, é assim, essa solidariedade, eu acho que é Herculano, né, que falava aqui. Herculano tem uma palavra bonita para isso. Intermúndios, né? Não tem um mundo material e um mundo espiritual. Tem um mundo só interagindo ao mesmo tempo, aí, todo o tempo. E como é que é? Isso está na Bíblia. Eu não me lembro se é São Luís ou Santo Agostinho. Vocês estão cercados por uma multidão de testemunhas. É a mesma coisa que nós estamos estudando hoje. Essa interação, essa solidariedade entre o chamado céu e a terra. É uma coisa só. E a gente ainda tem dificuldade, mesmo com conhecimento, ainda tem dificuldade de ajustar essa ideia aí. É uma passagem de Paulo que diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, realmente, né? Então, isso já era conhecido já há milhares de anos, né? E nós ainda verificamos que boa parte da população desconhece e ignora essa realidade, né? Da influência intermundos, né? Como você bem lembrou aí do Herculano Pires, né? Porque realmente nós vivemos num mundo só que, né, uns estão desencarnados, outros estão encarnados, e quem é o desencarnado hoje poderá ser um encarnado de amanhã, e nós podemos estar na posição deles também amanhã, né? Então, é bem interessante esse fenômeno, né? Eric, deseja comentar alguma coisa? Não, só queria comentar que fala aí, né? Como que o... Por que às vezes
um espírito, né, inferior, perverso, é moralizado por um ser humano, né? Ele não poderia ser moralizado só pelos espíritos superiores, mas como diz aí, às vezes é mais próximo, né, a gente do que um espírito superior que já vai assustar se falar de Deus, né? Então a gente é mais próximo do espírito ali mal, então a gente pode ter essa facilidade de ser, porque nós somos inferiores, né, ainda também, então a gente tem essa proximidade, a linguagem se tem que ficar melhor, né, e aí eles compreendem melhor essa solidariedade entre o céu e a terra, como diz aí. Exato, realmente é um fenômeno bem interessante, né? Que se passa nas reuniões mediúnicas, onde eles são lá levados justamente para que esse contato conosco seja ainda mais próximo. Então vamos dar prosseguimento aí. Então prossegue. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Né? Então, bem interessante. Eu acho que isso é uma coisa bem didática, né? A gente entende mesmo até dentro da própria vida terrena. Porque você geralmente não coloca um pós-doutor para dar aulas para crianças, por exemplo. Porque há um desnível tão grande de conhecimento na linguagem, né? O Cláudio se utilizou de um bom exemplo também, né, da questão da festa. Eu lembrei, como professor, dessa realidade também, que você não coloca os melhores professores que têm mais diplomas, mais currículo, para dar aula para iniciantes. Então, acredito que mais ou menos ocorra dessa forma, né? Então, para as primeiras séries, você não precisa colocar um professor universitário. Né? O professor universitário vai ser muito mais útil na universidade, não nas primeiras séries. Né? Então, se coloca ali um professor, claro, não quer dizer que não tenha competência, mas ele tem um preparo especial para lidar com indivíduos, com alunos nas primeiras séries. Né? Existe uma técnica toda especial, assim como existe uma técnica toda especial para dar aulas em universidades. Quer comentar alguma coisa? Ou podemos seguir? Então, vamos seguir. Sexta questão. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Isso nos fez lembrar, e o Eric também vai lembrar muito bem, da nossa live que nós fizemos junto com outros companheiros, daquele filme, né? Qual era o mesmo nome do filme, Eric? É o Baile das Loucas, né? E tinha esse tratamento lá, né, das duchas, né? Que colocavam numa banheira fria, né? E aí, como diz aí, né? Aí que torna verdadeiramente louca a pessoa, né? Porque é uma tortura, né? Nossa. E é como diz aí, a subjugação pode levar a uma loucura, mas não é a loucura física, né? É outro tipo de loucura, né? Que quando os médicos conhecerem o espiritismo vão saber distinguir qual é a loucura material do cérebro, né? O que hoje chama esquizofrenia, né? E o que é realmente uma loucura da obsessão espiritual. Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de obsessão
com o tratamento médico, né? Que a gente não interfere, a gente, inclusive, orienta as famílias que o acompanhamento médico deve ser primordial. O tratamento, o chamado tratamento espiritual, ele é por enquanto, ainda um coadjuvante, até que os próprios médicos aconselhem a buscar o tratamento espiritual. Então, a gente já teve contato com alguns médicos, neurologistas, psiquiatras, que, graças a Deus, não são espíritas, mas que já têm uma visão espiritualista das questões e aceitam muitas vezes até. Eu tive muitas conversas com médicos, inclusive no grande instituto aqui de São Paulo, que é a Unicamp, que a gente acompanhou 2 casos, basicamente. Então já há uma abertura, embora ainda não oficial. Como diz aí, você veja, já se previa isso há quase 180 anos atrás. Alguns casos aqui da cidade, que nós tivemos também a oportunidade de acompanhar o tratamento médico da pessoa e conversar com os médicos, explicando para os médicos a questão da mediunidade, a questão da obsessão presente ali. Alguns médicos que retiraram até alguns dos medicamentos, que, como diz aí a própria, aí eles falam das duchas, né? Mas hoje tem medicamentos, os chamados tarjas pretas aí, que causam danos quase que irreversíveis na vida das pessoas. E graças a Deus, os casos que a gente acompanhou, a gente conseguiu com que os médicos ponderassem e analisassem todo o contexto e com novos exames, tirassem algumas dessas medicações dessas pessoas, enquanto o acompanhamento espiritual ocorria. Muito delicada essa questão. Também já encontramos médicos totalmente refratários, que a questão espiritual para eles nem queriam ouvir. É muito difícil lidar, porque você tem que respeitar o médico, e algumas vezes, durante o tempo que se acompanha, você vê a ação espiritual ali patente, e você não pode interferir nessa questão médica. Mas é interessante, tá? Há um livro, um dos livros fora do âmbito da doutrina aí, que me ajudou muito, um livro despretensioso, chamado, um caderninho, quase que, do doutor, esse espírito do movimento aí, do doutor Bezerra de Menezes. Só que é do doutor Bezerra de Menezes. A Loucura sob Novo Prisma, onde ele analisa como médico os casos de loucura, ou seja, com dano cerebral, com dano interior no cérebro, e a loucura é chamada loucura obsessiva, aí, onde não há nenhuma comprovação física de dano, e a ação ali é quase que idêntica à da loucura. Então, esse livro aqui, A Loucura sob Novo Prisma, para quem interessa pelo assunto, até é um livrinho muito antigo, mas esclarecedor ao extremo, tá? Que ele escreveu como médico, né? Inclusive um livro que a gente já viu na prateleira de muitos médicos, psiquiatras e neurologistas com os quais a gente teve contato. Realmente, o espiritismo tem muito a contribuir, né? O que eu acho que acontece às vezes é que os médicos tomam o efeito pela causa. Quando, por exemplo, o indivíduo tem algum desequilíbrio neuroquímico, ele acha que é o desequilíbrio neuroquímico que está causando tudo, né? Enquanto, na verdade, aquilo já é um efeito, né, do desequilíbrio, digamos assim, espiritual sobre o corpo. Né? Então, o que a gente vê às vezes, isso os próprios médicos dizem, é que tem sido exagerado
o uso de medicamentos, né? A gente vê toda hora dizendo na televisão que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa, o consumo de remédios que atuam sobre o sistema nervoso, remédios contra a depressão, remédios para, enfim, problemas de comportamento, o uso desses remédios tem aumentado muito, né? Então, isso é muito nocivo, né? Porque você ali, de qualquer forma, está atacando os efeitos, né, do problema. Claro que isso é melhor do que nada, isso aí faz com que se evite muitos problemas, mas não é a solução definitiva, né, da questão. Então, é realmente um paliativo. O próprio nome diz, né, remédio, ele remedia, né? E aí, quem sabe, com mais pesquisas no futuro e com aquilo que o Espiritismo tem a oferecer, se tem aí tratamentos que vão atingir a questão mais no seu âmago e não apenas na superfície. E atenção à última frase aí, como eu disse, eu tive esses exemplos de contato com médicos, tanto pró quanto contra. Olha o acerto dessa última frase aí. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Não significa que o espiritismo vai substituir a medicina, só que vai dar ao médico uma visão muito mais ampla para poder discernir o que é realmente a loucura. Esse livro do Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, é muito, vamos dizer, foi a fundo nessa questão aí. O que é a loucura patológica da loucura espiritual, como diz aqui. É uma loucura que o mundo ainda desconhece ainda. Isso aí, realmente. É uma questão muito profunda, né? Seria a mudança de paradigma da medicina, né? Na medicina que apenas vê o indivíduo na sua faceta material, corpórea, e que mais tarde, quem sabe, vai levar em consideração também o elemento espiritual, de que ali há o indivíduo que, inclusive, teve outras vivências, né, e que é um resultado, é o somatório dessas vivências. Ele não é apenas um produto do meio, né? Então, hoje se trava muito essa questão, né? Se traz muito essa questão, as pessoas são produto do meio. Não, eles podem até ser produto do meio, porque nós recebemos a influência do meio. Mas isso somado a essas experiências transatas, né? Experiências passadas, que compõem hoje o que nós somos, né? Nós somos uma continuação do que nós somos no passado, né? E aí trazemos certas questões mal resolvidas de lá para o nosso presente, né? O hiato de uma encarnação em outra não faz com que, na maioria das vezes, nós nos libertemos de problemas lá de trás, né? Então, quando reencarnação for bem entendida, existência da alma, sobrevivência da alma, todos esses fatores, né, acredito que realmente a medicina só vai ter a ganhar. E como bem disse o Cláudio, o Espiritismo não pretende substituir a medicina de maneira nenhuma, mas sim auxiliá-la, né, a atuar de uma maneira melhor, né? Vamos lá, mais algum comentário? Senão a gente pode avançar. Estamos quase já no finalzinho. Vamos lá para a 7ª pergunta, então. Que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê.
Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Isso aí é bem interessante, né? Que não dizem, a mediunidade é um perigo porque pode causar obsessão, né? Uma pessoa pode sofrer obsessão não sendo médio ostensivo, né? Então, a obsessão só vai tornar o inimigo ali oculto evidente, né? A mediunidade é como se fosse o microscópio que revela ali a bactéria que está causando mal, né? Fazendo essa analogia. Então, na verdade, a mediunidade é a cura, não o problema, não a causa, né? E a mediunidade só tem a contribuir se for bem utilizada, né? Aí não tá no... É que nem uma faca, né? Você pode utilizar para o bem ou para o mal. Então, como se utiliza. E é interessante, ele fecha bem a questão aí, porque é outra coisa que não se pondera muito no meio aí. Olha, você forma uma casa espírita, você forma o corpo de trabalho, o grupo, você forma os médiuns que vão desempenhar a tarefa da mediunidade. E é interessante que você atende um público completamente fora do âmbito espírita, que é acessado pelos espíritos. E fica-se, às vezes, preso essa questão de que você só é acessado pelos espíritos se você tiver mediunidade. A gente chegou a colocar essa questão na época em que frequentávamos a casa. Ora, as pessoas que vão buscar a casa espírita são católicos, evangélicos, até ateus, que passam por situações de contato com os espíritos das quais eles não conseguem compreender. E os espíritas se fecham, ou pelo menos as casas espíritas se fecham, como um grupo que se diz, olha, nós trabalhamos com os espíritos porque nós somos espíritas e nós temos mediunidade. Foi uma coisa aí, quando a gente discutiu isso, falou, mas é uma incongruência, porque nós estamos tratando, as pessoas que vêm aqui não têm mediunidade, entre aspas, apesar de que a doutrina dele, Kardec deixa bem claro isso, todo mundo é médium, né? Todos nós passamos influência espiritual, temos influência espiritual em nossa vida, tanto que são os espíritos que nos dirigem, né? Para bem ou para mal, não interessa. Agora, se generalizou que para você ser espírita, ou você tem que frequentar a casa espírita, ou você tem que ter mediunidade. Eu ouvi muito isso de pessoas, por exemplo, uma pessoa da família procura o centro espírita porque ela tem uma dificuldade. O entorno da família, o resto da família, ou não quer saber, ou vamos sentar aqui, mas eu não vou lá no centro porque eu não gosto e eu não quero ter mediunidade, eu não quero ter contato com os espíritos. Então ficou umas conversas mal explicadas no meio aí, que impede, inclusive, a própria doutrina de chegar nas pessoas que precisam. É mais ou menos por aí a coisa. Esse trecho me fez lembrar da proibição de Moisés, que tanto é utilizada, né, pelos nossos irmãos protestantes, principalmente, né, os católicos também, quando ele, enquanto legislador ali do povo, proibiu o contato mediúnico, a chamada evocação dos mortos, como se dizia, né? Mas eles se esquecem de analisar a situação, né? A situação ali era bem específica, que consistia em impedir os abusos, uma vez que Moisés verificou que o povo estava exagerando aí, né? Quer dizer, eles recorriam às chamadas pitonisas para resolver os problemas mais simplórios do dia a dia.
né? Antes de fechar o negócio, tinha que recorrer à pitonisa. Antes de se casar, recorrer à pitonisa. Quer dizer, as pessoas viraram simplesmente dependentes das instruções dos espíritos. Então, isso realmente algo errôneo, que hoje o espiritismo esclarece muito bem, porque, né, nós estamos em outro estágio, né? Inclusive, Kardec em nenhum momento foi favorável a esse tipo de uso da mediunidade, né? É isso que, mais uma vez, nos diferencia de religiões que usam também a mediunidade, porque nelas não há muito critério. Simplesmente a pessoa chega lá, tem um contato muito fácil com os espíritos, e o pior, quer dizer, quando tem esse contato, não fazem disso apenas um meio de se beneficiarem, né? E em questões comezinhas, questões terra a terra do cotidiano, que elas mesmas poderiam tentar resolver por si sós, ou às vezes consultando o encarnado mesmo, né? Se costuma dizer que, às vezes, os advogados perdem muito dinheiro, porque as pessoas, em vez de procurá-los, vão aos centros aí e aos terreiros, né? Então, são esses exageros, são esses problemas, esses inconvenientes que se referem ao mau uso da mediunidade. E Kardec e os espíritos estão sendo bem claros, né? Que não adianta fazer qualquer tipo de proibição, porque os espíritos são uma força da natureza. Eles estão em todos os lugares. Então não adianta, porque eles pode haver qualquer tipo de proibição, mas eles vão se apresentar de maneira espontânea. Eles não estão nem aí, como se diz no popular, para qualquer tipo de proibição por parte dos encarnados, né? Então, realmente, e o que se vê hoje, até hoje, por incrível que pareça, são movimentos religiosos demonizando a mediunidade, demonizando os médiuns até hoje, chamando-os de feiticeiros, de pessoas do mal, de endemoniados. Quer dizer, estão lá atrás ainda, né, quando não tinham nem condições de entender bem o fenômeno. Então, realmente, a ignorância é muito grande, o que nos faz pensar que realmente nós temos um grande caminho aí pela frente. A Terra, o nosso mundo, tem um grande caminho pela frente, porque nós sequer, enquanto humanidade, estamos tendo condições de entender algo que, se já tivesse, quem sabe, um entendimento maior e por um maior número de pessoas, já teria auxiliado a humanidade a avançar muito mais. Bem, mais algum comentário dos amigos? Parece que nós terminamos aí esse trecho, né? Essa parte aí. Fica a seu critério aí, Eric. Bem, foi excelente o estudo, né? A gente fez quase 1h30 e no próximo a gente continua no próximo capítulo, né? Que a gente acabou o capítulo da obsessão agora e vai começar o próximo na identidade dos espíritos, né? Então, queria agradecer a todos, ao Arthur, ao Cláudio, né, a Shirley aqui, a Cláudia Tavares, o Leonardo também. Então, pessoal, lembre de curtir, compartilhar, se inscrever, né? Vocês têm mais uma colocação? Então é isso, pessoal. Até a próxima.